Olá, tributos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole Daniele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o queridinho dos nossos corações, Finnick Odair. Bom, pessoal, por que queridinho dos nossos corações? Porque assim, eu já vi gente falando mal do Pita, já vi gente falando mal do Gale. Geralmente quem é Team Gale fala mal do Pita e quem é Team Pita fala mal do Gale, né? Geralmente, gente, não estou falando que são todos assim. Mas, de todos os grupos que eu estou, de Jogos Vorazes, de todos os grupos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, enfim, todos os lugares, páginas, Jogos Vorazes, comentários, eu nunca vi ninguém falando mal do Finnick. Finnick é tipo assim, o personagem imaculado, eu nunca vi ninguém falando nada mal dele. Por isso que eu falei que é o queridinho dos nossos corações. Mas se você não gosta do Finnick, deixa seu comentário falando que não gosta dele, porque de verdade nunca achei nenhuma pessoa que não goste dele. Finnick nasceu no Distrito 4 e foi para os Jogos Vorazes com 14 anos de idade, na edição 64. Ele sempre foi muito atraente, muito simpático, então ele não teve problema nenhum em conseguir patrocinadores. Inclusive a Katniss faz um comentário nos livros de que na arena dele não tinha tridente, a arma tridente não tinha, mas é a arma que ele luta melhor. Então ela fala que mandaram como dádiva um tridente pro Finnick, que foi a dádiva que ela já viu mais cara que os patrocinadores já enviaram, de tão atraente que ele era, de tanto que ele tinha conquistado os patrocinadores e o pessoal da capital. De todos os dons que ele tinha, aquele dom era natural, aquele charme era natural. Então ela fala que é algo que o mentor dele meio que ganhou na loteria tendo ele, porque ele era muito atraente, isso era algo que ele não conseguiria fazer com que alguém tivesse se a pessoa não conseguisse ter esse talento natural. Então isso não poderia ser ensinado e ele era extremamente cativante, então ele conseguiu muitos patrocinadores. Como que o Finnick ganhou os Jogos Vorazes? Ele, como eu já disse, ele tinha 14 anos, era bem novinho. E a estratégia que ele usou foi pendurar, faziam armadilhas com redes. E aí as pessoas caíam nessa armadilha. Lembrando que o Distrito 4 ele é especialista em fazer nós, né? Por conta da pesca. Então ele conseguia fazer vários tipos de nós. E então ele conseguia fazer armadilhas até para as pessoas caírem, por conta de todos os nós que ele sabia fazer. E aí, quando a pessoa caía na armadilha dele, caía na rede, ele ficava embaixo espetando as pessoas com o tridente, até a pessoa morrer. Então essa foi a técnica que ele usou para ganhar os Jogos Vorazes. Ele venceu e depois disso ele teve que ser mentor, como todos os outros vitoriosos dos jogos. Como ele era mentor do Distrito 4, nos jogos da Katniss e do Pita, ele estava sendo mentor dos tributos do Distrito 4. Pra quem não sabe, Distrito 4, os tributos são carreiristas também. E é muito difícil um tributo do Distrito 4 morrer no banho de sangue, morrer logo na arena. Mas nesse ano, na arena da Katniss, morreu e ela achou isso muito estranho. E o Finnick era o mentor junto com a Mads. A gente descobre que ele era o mentor em A Esperança, porque todas as dúvidas que o Pita tinha sobre os Jogos Vorazes, quem respondia era o Finnick, porque o Finnick era especialista nos jogos do Pita, porque ele era mentor nos primeiros jogos e tributo nos segundos jogos. Então ele sabia muito sobre os jogos dos dois. Então ele que respondia as perguntas. Ele também foi mentor da Annie, o amor da vida dele. Ele foi mentor dela também. E isso é uma curiosidade muito interessante, os dois se conhecerem nessa circunstância. Como todos sabem, a vida de um vitorioso não é nada fácil, é um verdadeiro inferno. Você já tem que passar pelos Jogos Vorazes e depois sua vida pós-jogos é horrível. Não foi diferente com o Finnick. A vida dele em Finnick vitorioso, vamos falar assim, ele foi obrigado a se prostituir na capital. Como eu disse, ele era muito atraente e isso, assim, gerou muita cobiça das pessoas da capital, então ele foi obrigado a se prostituir. E assim, foram anos de prostituição, gente, a gente não consegue imaginar todos os traumas que ele passava. Ele até fala de desejos sexuais excêntricos que o pessoal da capital tinha, então a gente não sabe o que ele passou. Mas foram vários anos disso e além dos traumas de ser mentor e ver os seus tributos morrendo. Então assim, é inacreditável que um ser humano consegue fazer isso com outro ser humano nessa saga. E é isso mesmo que a Collins quer mostrar, todo esse horror, né? Mas, tirando ir para os Jogos Vorazes, ser obrigado a ser mentor, né?
depois ter que se prostituir e depois ainda no pós-massacre quaternário sofrer tudo que ele sofreu por conta de não saber o que estava acontecendo com a Annie. Bom, no final de Em Chamas a gente descobre que pegaram a Annie, o amor da vida dele, né? Os dois, ela se apaixonou primeiro por ele e aí foi se achegando perto dele. E aí ele foi se apaixonando por ela também, ele amava muito ela. Então ele fica na mesma situação que a Katniss, igual a Katniss está desesperada por conta do Peeta, ele tá desesperado por conta da Annie e ele quer fazer de tudo pra que resgatem ela, igual a Katniss quer fazer com que resgatem o Peeta. Isso desmorona ele de todas as formas, gente. A gente chega em A Esperança vendo um Finnick destruído, destroçado, tentando se reerguer, mas sem ter forças pra isso. E tentando, de alguma forma, imaginar que ela pode estar morta, que isso era o que ele queria, mas não era o que estava acontecendo. E a Annie, ela já estava meio debilitada, ela tinha alguns surtos, então isso preocupava muito ele. E então ele fica devastado. O amor do Finnick pela Annie é algo que surpreende muito a Katniss, porque ela, quando ele se declara na capital, não sei se vocês se lembram, em Chamas, na entrevista dele, ele se declara. E a Katniss pensa que ele tá se declarando pra qualquer uma das amantes dele na capital, porque ele tinha várias. Que era meio que joguinho dele, tipo, todas ficarem pensando, ai, será que ele tá falando pra mim? Será que ele tá falando pra ela? Então era, tipo, esse joguinho, ele queria que elas ficassem nessa expectativa dele estar falando com elas. Mas, na verdade, depois ela descobre que o amor da vida dele era a Annie, e ela fica, assim, meio deslumbrada com isso, porque ela julgou o Finnick totalmente errado. Ela tem uma visão bem deturpada do Finnick, que é ele bem longe, ela acha ele extremamente arrogante e acha que, tipo, ele ficar conquistando um monte de mulheres e essas coisas eram tudo o que ele queria, meio que pra chamar atenção. Isso irrita muito a Katniss, quando na verdade não, ele era obrigado a ficar com quem ele ficou, que a gente não sabe quantas pessoas foram, né, quem foi, quando na verdade ele só tava apaixonado pela garota do distrito dele, que tava tão quebrada depois dos jogos e que ele tentava dar esse apoio pra ela, tentava fazer com que ela voltasse à realidade. Ele até sugere o jogo do verdadeiro ou falso pro Peeta. Então é isso, a gente julga muito ele errado, a Katniss julgou muito ele errado em Chamas. Depois os dois começam uma amizade em A Esperança, porque, como eu disse, os dois estão destruídos pensando no que pode estar acontecendo com a pessoa que eles amam. E aí eles começam a se apoiar, começam a ficar bem amigos, bem mais próximos do que eles eram, porque nos jogos eles não eram próximos. E eles começam a se conhecer de verdade. Isso gera um pouco de ciúmes no Gale, porque o Gale era o melhor amigo da Katniss e gostava dela também. E o Finnick é o Finnick, né, gente? Então ele fica com um pouco de ciúme dessa nova amizade do Finnick com a Katniss. Depois que Annie é resgatada, os dois se casam. É uma cerimônia linda, apesar de ser até que simples. Uma curiosidade sobre a cerimônia deles, que quem não leu o livro não sabe, é que quem decorou o bolo de casamento deles foi o Peeta. E a Annie até agradece o Peeta depois por ele ter feito o bolo de casamento. E aí o Peeta ainda tá meio desnorteado, né, gente? E aí ele meio que dá em cima da Annie, e isso incomoda um pouco o Finnick, mas tudo bem, passou. Tempo depois do casamento, o Finnick vai pra guerra, e na guerra o Finnick apoia bastante o Peeta. Ele que sugere que o Peeta pergunte se é verdadeiro ou se é falso, porque é isso que a Annie faz com o Finnick. Então ele vai pra guerra, apoia o Peeta e infelizmente ele morre. Ele morre por conta dos bestantes largatos assassinos. E a morte dele é diferente no filme e no livro. No livro, a Katniss fala que o bestante vem e dá uma mordida letal no pescoço do Finnick, uma mordida fatal. E aí ele morre e depois a Katniss fala cadeado, cadeado, cadeado e joga o rolo lá dentro. Já no filme, um bestante puxa ele, aí vários começam a ir em cima dele, ele fica pedindo por favor, e a Katniss joga o rolo lá dentro. Eu acredito que acharam que a morte dele no filme pro livro ia ser um pouco brutal demais, ia ser um pouco pesada, e aí talvez pudesse aumentar a faixa etária da indicação, né, do filme. Aí eles não queriam isso, queriam manter a faixa etária em 14 anos mesmo. Então acho que por isso que eles resolveram mudar a morte do Finnick no filme. Depois da morte do Finnick, depois que a guerra acaba, na realidade,
eles descobrem que a Annie estava grávida e ela teve um filho do Finnick. E isso é muito lindo, né, de se pensar que ele teve um filho, mas é muito triste de pensar que ele nunca vai poder ver o filho dele. Eu tenho muita curiosidade pra saber como ficou a Annie depois da morte do Finnick, porque os dois eram muito próximos. Depois que eles se reencontraram, gente, o Finnick não soltava a mão da Annie. A Katniss falava que ele fazia tudo de mão dada com ela. Iam pegar comida de mão dada, comiam de mão dada, tipo, eles não largavam um o outro. E eu não sei como a Annie ficou, o psicológico dela depois da morte do Finnick, que era o apoio dela. Mas, infelizmente, isso aconteceu e, infelizmente, ele teve que morrer. E essa morte, pra mim, é uma das mortes que eu sinto mais na saga de Jogos Vorazes. Eu não queria mesmo que o Finnick morresse. Se eu pudesse trazer de volta um personagem, seria o Finnick, com certeza. Ou a Rue, mas a Rue não tinha como, naquela circunstância. Não teria os outros livros, até daria, mas não conseguiria ter a continuação dos livros. Agora, a morte do Finnick, a gente podia salvar ele e continuar com o mesmo enredo do filme, daria tudo certo no filme, no livro, mas infelizmente ele morreu. Como eu disse pra vocês, a Katniss percebe que ela julgou mal o Finnick, principalmente por achar ele muito conquistador, arrogante, enfim, tudo que eu já disse. Mas o Finnick também julgou mal a Katniss e ele conversa isso com ela em A Esperança. E ele fala que ela achou que eles iam continuar com aquele romancezinho, com aquela conversa que ele achava que era tudo lorota. E todos imaginavam que eles iam continuar com aquele romance. Então, eles fizeram o que estava esperado pelos outros tributos. Porém, ele percebe que a Katniss ama mesmo o Peeta quando ele bate no campo de força e o Finnick tenta reanimá-lo. E aí a Katniss fica lá toda desesperada, querendo muito que ele volte. E aí o Finnick percebe que julgou mal a Katniss e a Katniss também percebe que julgou mal o Finnick. E isso é mais pesado ainda em A Esperança, quando ela descobre que ele se prostituía à força pela capital pra salvar as pessoas que ele amavam, para que ninguém sofresse. Então é bem triste pensar nisso e é bem triste pensar em tudo que ele passou e também que a Katniss também julgou ele mal. Os dois se julgaram mal, mas depois os dois ficaram bem amigos. Uma outra coisa que todos já sabem, mas vou reforçar, a Mags foi a mentora do Finnick nos primeiros jogos dele e foi com ele para os jogos, nos segundos jogos, e é uma morte que ele sente muito, porque eles eram muito próximos também. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falei mais um pouquinho sobre o Finnick, para quem leu, como sempre, recordar, para quem não leu, saber mais um pouquinho sobre ele. E esse é um quadro que eu quero fazer fixo aqui no canal, se vocês gostarem. Eu pretendo dar o nome de o personagem que eu quero, porque vão ser vocês que vão escolher os personagens que eu vou falar aqui no vídeo. Então eu pretendo fazer isso fixo. O Finnick já foi uma indicação, uma pessoa pediu pra falar um pouquinho mais sobre ele. Então se vocês quiserem saber sobre outros personagens, me mandem, pode me mandar no Instagram, que eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo. Podem comentar também aqui nesse vídeo ou um outro personagem que você queira saber mais. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever no canal, dá uma olhadinha na descrição, porque além do meu Instagram, eu deixo indicações de outros Instagrams de Jogos Vorazes pra vocês seguirem. E é isso, pessoal. Beijo, até os próximos vídeos e que a sorte esteja sempre a seu favor.